Quem vê a minha estante de livros mal consegue dizer que eu era uma criança que odiava ler. Mas, como tudo na vida são fases, às vezes tudo que a gente precisa é de um empurrãozinho. Pensando um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória com a questão dos livros, porque até hoje às vezes é um desafio para mim colocar ele realmente na rotina, não perder esse hábito, digamos assim, por mais que eu goste bastante de ler, é muito fácil a gente se desvirtuar, né? Eu resolvi trazer algumas ideias de como adquirir o hábito da leitura e conseguir realmente ler mais, mas de uma forma menos quadrada do que as receitinhas que a gente vê na internet. A ideia é basicamente trazer alguns pitacos aí de como que você pode sair da caixa para realmente adquirir esse hábito. Bem de tudo, eu quero que você entenda que eu era uma criança que eu realmente não gostava de ler. Eu lembro de eu ficar no horário do intervalo, assim, quando eu era muito pequena na escola, tinha acesso para a biblioteca, né? Mas eu não ficava lendo, eu gostava só de realmente estar no ambiente da biblioteca, sabe? Lá tinha muita luminosidade, então era um ambiente, tipo, quentinho e aconchegante, tinha muitos livros com figuras e eu sempre fui bem visual, então eu gostava de estar naquele ambiente. É isso, aquilo ali já começou a me despertar, digamos assim, mas eu não era muito de ler. Por exemplo, se eu pegasse um livro pra ir pra casa pra ler, nossa, demorava muito tempo mesmo. Demorava, enrolava, tinha uma leitura, aquela... Agora eu esqueci o nome, mas é que você lê, mas você não consegue interpretar o que tá escrito, sabe? Ou entender a história como um todo. Era só ler, realmente. Eu não conseguia juntar as peças e tal. E daí, quando eu tava na 5ª série, mais ou menos, talvez um pouco mais, a minha irmã começou a trabalhar. Eu precisava, a minha mãe falava que eu precisava ler mais, mas eu não tinha muito esse hábito, não gostava, não queria, tinha preguiça, né? E a minha irmã começou a trabalhar e ela fez um combinado comigo de que a cada livro que eu lesse no mês, a cada livro não, se eu lesse pelo menos um livro no mês, ela iria me dar R$20. Naquela época, pra mim, que não ganhava mesada e não tinha nada de fonte de renda, era uma maravilha. Eu até perguntei pra ela se eu lesse mais de um livro, se ela ia me dar R$20 por livro, mas não, era R$20 por ler pelo menos um livro no mês. Se eu lesse mais, era por minha conta em risco. E a partir dali eu fui começando a criar o hábito, né, a rotina de ler, mas por um certo interesse, digamos assim. Eu fui começando a pegar alguns livros que realmente me chamavam a atenção, eu fui começando a gostar, me identificar com as histórias, né? Eu lembro que nessa época eu acabei descobrindo, acho que foi até minha irmã que me mostrou uma série de livros de mistério, de aventura, que se chama The 39 Clues, que era 2 irmãos que viajavam o mundo atrás de pistas para solucionar um mistério ali de toda a família e tal. E nossa, eu sempre gostei muito dessas coisas de mistério, de detetive e tal, então pra mim foi a série, sabe, foi o achado, essa série. E eram vários livros, então foi mais um gatilho pra eu continuar lendo. Quando eu li, já faz muito tempo isso, mais de 10 anos, eu tinha 10 livros. E daí com isso eu fui me descobrindo nos gostos de leitura e fui criando o hábito. Eu já era um pouco comunicativa nessa vibe de internet e tudo mais, então fui criando meus primeiros blogs de livros. Eu fiz uma pausa aqui e eu fui até buscar, porque eu preciso mostrar isso pra vocês, que a arte de 10, 12 anos ainda é realizada até hoje por causa disso. Os meus blogs, eu era chata, eu não conseguia, escolher o nome e ficar com ele, ou, sabe, eu sempre queria mais. Eu não conseguia criar um e continuar mantendo ele, mas alguns deles deram um certo sucesso. E eu consegui até brinde de autor, então eu tive os livros da Vanessa Martinelli, que ela mandou pra mim. Gente, esse livro aqui é de 2012, gente. Ele tem mais de 10 anos. Com o blog eu acabei ganhando alguns livros também, ganhei marcadores, sabe, brindes assim pra fazer sorteio. Sorteio não era de fazer, então eu acabei ficando pra mim, ao longo do tempo foi meio que se perdendo e tal. Um pouco depois, eu já tava mais adolescente ali, eu tive a oportunidade de ir pra Bienal do Livro em São Paulo, foi meu presente de 15 anos, digamos assim. Eu não comentei já, eu sou bem eclética, então eu tentava ler um pouco de tudo,
pra ver o que eu gostava. Mas aos poucos eu fui vendo que o que eu mais gostava de ler mesmo era a parte de comportamento, de saúde, de desenvolvimento, sabe? Esses livros mais quase que categorizado como autoajuda. E sem mais delongas, agora que tu já sabe mais ou menos a minha trajetória com os livros, eu posso dizer que não foi uma trajetória muito constante, não foi uma coisa assim que, eu gostei, logo deu certo, sabe? Teve muitos percalços e até hoje eu tenho que confessar, se eu não me regro de sentar, ler, sabe? E pegar livros que eu realmente queira ler, que me instiguem a ler, eu não vou ler, sabe? Me dá aquela chamada, né, ressaca literária muito grande e eu não me interessa, sabe? Então, é interessante que a gente realmente tenha a disciplina, a questão da disciplina de fazer com que isso seja algo que realmente agregue para nossa vida. E daí fica a minha primeira orientação, descobrir como que a gente aprende, se a gente é uma pessoa que aprende mais por vídeo, se é uma pessoa que aprende mais vendo os outros fazendo e repetindo, se é uma pessoa que aprende mais lendo. A partir do momento que a gente aprende como a gente aprende, é mais fácil de a gente se conectar ou não com certos livros, com certas metodologias, e é mais fácil de a gente quebrar certos bloqueios. Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprende muito por emoção. Eu sou uma pessoa sinestésica, né? Na verdade, eu sou uma pessoa multimodal. Então, eu tenho um pouquinho de cada coisa. Só que a parte da emoção é a que mais me marca, é a que mais me impacta. Então, eu tenho que buscar formas de aprendizado que me impactem emocionalmente. Mas, em paralelo, eu também consigo aprender com vídeos, com leituras, com só áudio, sabe? Ou vendo uma pessoa e eu repetindo. Então, eu tenho que equilibrar todas essas formas de aprendizado, digamos assim, todas essas metodologias, para que eu realmente consiga aprender com eficácia, que aquilo ali fique mais marcado na minha memória, enfim. Esse é um teste que eu fiz, tá? Eu posso deixar até aqui na descrição. A gente tem que começar pelo que a gente gosta, sabe? Buscar conteúdos que a gente realmente se interessa por aquilo. Porque nada adianta a gente querer começar a ler e buscar ler um livro muito técnico ou um livro que a história não te agrade. Tipo, tem que ser algo que realmente te instigue, sabe? Uma coisa que você queira ir até o final. Então, saber identificar que tipo de história que tu gostaria de ler, de se conectar. Uma outra questão que a gente tem que se permitir é explorar diferentes formatos de leituras. Então, se permitir ler uma revista, se permitir ler um HQ, se permitir ler um mangá, né, um livro, coisas que vão te instigar, pelo menos se você é, por exemplo, uma pessoa mais visual, nesse primeiro momento, para que você consiga colocar isso realmente como um hábito na tua rotina. Por exemplo, quando eu era pequena e eu ia lá para a biblioteca nos intervalos de recreio e tudo mais, eu pegava muitos livros como esse aqui, que é basicamente foto. Esse aqui eu acho o Momo, né? Eles têm um monte de imagem e daí você tem que tentar achar o dog, sabe? É uma foto e o dog tá em algum lugar. Eu acho que ele tá aqui, se eu não me engano. É, isso mesmo. Daí, por exemplo, essa foto aqui, daí o dog tá bem aqui no cantinho. E daí tem os livros infantis que também são assim. E eu não consigo lembrar qual é o nome dos livros, mas são coisas que instigam. E além do livro Ashumon, também tem livros assim que principalmente a editora Gente faz, que são livros bem diagramados. Esse aqui tá bem marcado, tá vendo? Então, são livros que eles têm bastante imagem, ó, sabe? Eles têm marcadores e tal, e eu gosto dessas coisas que são mais bonitinhas. Então, pra mim, livros assim funcionam bastante. A gente tem que fazer da leitura ser uma experiência, sabe? Ser um momento de lazer, um momento proveitoso. Então, criar todo um contexto, um cenário, um momento, efetivamente, que você consiga aproveitar aquilo. Então, às vezes, vai ser montando um espaço específico para você ler, preparando uma bebida específica, né? Fazer daquilo meio que um ritual, sabe? Para que você realmente aproveite, que entre realmente num estado meio que de flow, de imersão naquilo que está sendo feito, sabe? Eu digo de criar experiência porque ela me impacta muito emocionalmente, né? Fique aí uma sugestão do que vale a pena tentar também, para que você se conecte cada vez mais com esse mundo literário, né? A sugestão, principalmente se
são livros mais técnicos ou livros de desenvolvimento, é se permitir fazer meio que um momento de estudo. Então, usar desse momento de leitura para riscar o livro, para colocar post-its, como no meu caso, fazer anotações de insights que teve, principalmente livros de desenvolvimento. Não é todo mundo que gosta de fazer isso, não é todo mundo que gosta de riscar, né? Ai, meu Deus, riscar o livro e tal. Mas isso me permite fixar melhor. Os livros são meus mesmo, não vou dar pra ninguém, não vou vender pra ninguém. Então, é uma forma que eu tenho de linkar até com outros livros que eu já li, outros conteúdos que eu já vi, então é mais fácil para mim para fixar esse aprendizado. A outra questão aí que fica é que a gente deve cuidar com os traumas, né? Às vezes a gente fica com muito receio de ler por não ter tido influência na família ou perto da gente, ou por realmente a gente ter sofrido, por exemplo, com português na escola, ou por tornar chato pelo tipo de leitura, mas é tudo questão de que a gente precisa também de um impulso. Então, encontrar exatamente qual é o impulso, né? Para que a gente quer realmente ler esse livro. Basicamente, a gente tem que reconhecer que não precisa ser um bicho de 7 cabeças e também não precisa ser um Marte e que também não precisa ser um conto de fadas que a gente vai ler 100 páginas por dia, porque a gente não vive mais nada, né? A gente vive só em função da leitura. Mas não é impossível. Essas são as minhas sugestões aí de como fazer para sair realmente da inércia e criar um hábito melhor com a leitura. Eu acho que mais do que efetivamente a gente criar um hábito com a leitura, a gente tem que criar um bom relacionamento com a leitura. A partir do momento que a gente entende a leitura como algo prazeroso, como algo que realmente agrega para nossa vida, que faz a diferença, não somente pelo tipo de livro que a gente lê, mas pelo fato de ser algo que realmente estimula o nosso cérebro, né, e tudo mais, a gente começa a se dar melhor com isso e fazer isso acontecer com mais frequência, porque a gente vai quebrando barreiras, né, vai quebrando aí crenças, vai quebrando desculpas até mesmo que a gente dá para não ler. Eu espero muito que essas dicas aí tenham te ajudado. São realmente coisas que eu fui observando em mim, sabe? Que funcionaram comigo. Não sei se vai funcionar contigo. Cada um tem o seu jeitinho. Mas são coisas que basicamente servem pra gente sair da caixa, né? Furar a bolha de que o hábito da leitura é feito quando você reserva 10 minutos por dia lendo, né? Não é necessariamente assim. É você se encontrando naquilo que você tá lendo, sabe? E claro, rotina é importante, a gente precisa, a constância faz com que a gente não perca esse hábito, mas às vezes a gente precisa respeitar o nosso momento também. É tudo uma questão de equilíbrio no final das contas. Se você tem alguma outra dica, alguma sugestão aí que queira deixar nos comentários, fique bem à vontade, é muito legal ter essa troca, até para que eu vá amadurecendo aqui do meu lado também, porque até eu às vezes preciso de um impulso aí para não desistir de um livro ou para continuar lendo, né? Normalmente, quando eu termino um livro, eu já logo pego outro de novo para que eu consiga realmente não perder esse hábito. É isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, já deixa o joinha aí para eu saber. E é isso. Até mais. Beijão!